Olá, paz do Senhor. Gostaria de compartilhar contigo uma palavra nessa manhã, algo que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de estar falando contigo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao versículo 21, que vai dizer assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. E essa palavra o Senhor colocou ao meu coração nesse dia. E a palavra do Senhor, ela vai falar para que a gente possa ter cuidado com os falsos profetas. E para que a palavra do Senhor já possa começar nos alertando dessa maneira, é porque ele sabia que muitos seriam enganados pelos falsos profetas. Mas sabe o que a palavra do Senhor vai falar também? Que pelos frutos nós o reconheceríamos. Há uma coisa chamada fruto que determina se uma pessoa ela é falso profeta ou não. E é sobre isso que eu gostaria de falar contigo nesse dia. Não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem, mas o Senhor marcou um encontro contigo para te falar que Ele te chamou para fazer a sua vontade. Ele te escolheu para que você não possa viver no engano, mas para que você possa abrir os seus olhos e saber que há um povo te esperando, para saber que a vontade dele na sua vida precisa ser realizada. Talvez eu estou falando com alguém aqui hoje que desistiu de cumprir com o seu chamado. Talvez eu estou falando com alguém aqui hoje que está desanimado, que está, frustrado com algumas coisas que aconteceu na sua caminhada e de repente você falou assim: não quero mais fazer, não quero mais caminhar, não quero mais, ter que me envolver com alguma coisa. E é contigo que eu quero falar hoje. A Bíblia vai falar que a árvore ela é conhecida por dar frutos. E ela vai ter frutos bons, há árvores que dá frutos bons e a árvore que dá fruto mau. E essa árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Eu quero te perguntar nesse dia, que tipo de fruto você tem dado ao Senhor? Que tipo de fruto você tem mostrado ao Senhor? Será que são frutos bons ou será que são frutos ruins, são frutos amargos, são frutos podres? Isso é uma coisa muito séria que é preciso ser falado. Tem gente que até faz a vontade de Deus ou pensa que faz a vontade de Deus, mas o que está apresentando para o Senhor são frutos podres, são frutos amargos, são frutos que não são tão bons assim. E a Bíblia vai dizer que lá em Gênesis, quando Abel e Caim, eles vão oferecer uma oferta ao Senhor. Abel pega do seu trabalho. Ali ele cuidava de ovelhas, ele era pastor. E ele vai oferecer ao Senhor o melhor do seu trabalho. Ele vai oferecer o melhor que ele tinha. Mas Caim, ele não vai oferecer o seu melhor.
Caim vai pegar, ele trabalhava com legumes, com a terra, e ele vai pegar ali o pior e vai dar para o Senhor. Isso é uma coisa muito séria, porque o Senhor me trouxe aqui para te alertar nessa manhã, para te perguntar que tipo de fruto você tem dado a Deus, que tipo de oferta você tem oferecido ao Senhor. A Bíblia vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Será que você tem feito a vontade do Senhor? Sabe, a Bíblia vai dizer que Deus corrige aquele que Ele ama, e Ele me trouxe aqui nesse dia para falar com você. Volta a fazer como você fazia. Ele está te chamando de volta, Ele está te chamando para perto, Ele está te chamando para que você possa tomar uma posição diante da sua presença. Há muitos falsos profetas vindo por aí, é necessário que a igreja do Senhor levante-se e tome posição. É necessário que nós possamos tomar posição diante do nosso Deus. O Senhor está falando que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que faz milagre, nem todo aquele que canta em nome de Deus, nem todo aquele que cura em nome de Deus, nem todo aquele que acha que faz alguma coisa em nome de Deus vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E o Senhor está falando que para entrar no céu é necessário ter obediência. Muita gente está fazendo, mas não está fazendo debaixo de obediência. Está fazendo pelo seu próprio ego, está fazendo pela sua própria vontade, está achando que está agradando a Deus, mas não está. E o Senhor nesse dia me trouxe aqui para falar com você. É necessário que você venha tomar posição e fazer conforme Ele quer, conforme a sua vontade. Talvez nesse dia você achou que havia uma mensagem diferente. Talvez você achou que seria uma mensagem de bênção. Mas o Senhor está falando, não há bênção melhor do que se consertar diante da minha presença. E nesse dia o Senhor está falando contigo. Cuidado com os frutos que está saindo da tua árvore. Cuidado com os frutos que você tem apresentado diante de Deus. Deus sabe que você pode mais. Deus sabe que você pode oferecer mais coisas para Ele. Só que Ele está falando que toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada no fogo. Que nesse dia você venha receber da parte do Senhor um renovo para a tua vida. O Senhor está falando, filha, filho, fui eu que te chamei. Fui eu que te escolhi. Sabe, às vezes a gente se frustra porque a gente coloca nossas expectativas em pessoas. Só que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Não coloque mais suas expectativas em ninguém. Porque quando você coloca a expectativa de algo em alguém, você se frustra, você se magoa. E o Senhor está falando com você. Para com isso. Para de olhar para as pessoas ao seu redor. Para de olhar para aquele que não está fazendo. De repente, nesse dia você está falando, mas Senhor, eu era tão ativa na tua obra. Senhor, eu fazia, Senhor, eu ia, mas Senhor, o desânimo entrou tão grande no meu coração. E o Senhor está falando, é desse jeito que acontece na caminhada. Mas o que vai determinar é como você vai agir. Às vezes nos falta, sabe, posicionamento para agir diante de uma certa situação. E quando nos falta posicionamento, a gente se entrega. A gente se entrega para aquela situação e sem perceber a gente está abrindo brecha. E quando a gente abre brecha, o inimigo ele entra. E nesse dia, no nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida um renovo espiritual. Eu quero profetizar sobre a tua vida que aquilo que estava parado, as águas vão começar a se movimentar, mas essas águas vão começar a se movimentar para que você possa se levantar e fazer aquilo que Ele tem mandado você fazer. Que o Senhor Jesus nesse dia possa te encher da graça,
Que nesse dia o Senhor Jesus possa te convencer daquilo que está de errado. E que você possa tomar, sabe, uma atitude diante do Senhor e falar: Senhor, dessa maneira que eu estou, não vou ficar. Senhor, eu não quero mais ficar prostrado. Senhor, eu não quero mais ficar parado. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Porque a Bíblia vai dizer que somente aquele que faz a vontade do Senhor vai entrar no reino dos céus. Então que nesse dia você possa, sabe, se desprender de tudo aquilo que está te prendendo e tomar verdadeiramente uma posição como mulher e como um homem de Deus, porque o Senhor, Ele te chamou, te escolheu, e Ele está falando mais uma vez: filha, vem para perto, filho, vem para perto, porque sou eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei. Será que nesse dia você pode falar aí com o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero fazer a sua vontade de todo o meu coração. Talvez você se encontre sem forças. Você fala assim: Senhor, eu até quero, mas Senhor, eu não estou conseguindo. E o Senhor nesse dia diz para você que está levantando alguém para te ajudar nessa caminhada. Mas sabe o que o Senhor te diz também? Esse alguém é o Espírito Santo. Nesse momento, após você ouvir essa gravação, eu te aconselho a colocar um louvor, a colocar um playback. Coloca aquele louvor que toca no teu coração. Ajoelha e começa a falar com o Senhor. Não se preocupe com as palavras, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós nem sabemos como orar, mas que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Então, após você ouvir essa mensagem, faça isso. Se derrame aos pés do Senhor. Deixa que Deus possa encher o teu vaso novamente. Deixa que Deus venha te preencher com um renovo. Porque você é vaso. Pensa em quantas pessoas, em quantas almas estão de pé porque você orou. Porque você um dia falou da palavra. Porque você um dia plantou a semente. Pensa em quantas pessoas olham para você e via e ainda vê o brilho do Espírito Santo, mas você mesmo não vê mais esse brilho. Você mesmo não consegue, sabe, reconhecer que Deus ainda habita em teu ser. E a maior prova de que Deus habita em teu ser é que essa mensagem chegou até você. E Deus, Ele está falando: eu quero que você se posicione, porque o que eu quero fazer na tua vida, você nem imagina. E Ele não está falando sobre cumprir com bênçãos, porque a Bíblia vai dizer que, sabe, essas bênçãos, elas vão acompanhar, os sinais seguirão aqueles que crê. Se você crê, pode ter certeza que as bênçãos vão te acompanhar. Mas para que as bênçãos venham te acompanhar é necessário, sabe, que você venha viver debaixo de obediência. E viver debaixo de obediência não significa que vão falar mal de você, mas que você vai permanecer porque você sabe quem te chamou. Vão te acusar, mas você sabe que existe um justo juiz e que vai te defender de todas as suas acusações. Vão falar mal de você para terceiro, vão fazer fofoca, vão fazer isso, vão te olhar torto, mas você sabe quem te chamou foi Deus. E se foi Deus quem te chamou, você não teme aquele que vai falar de você. Sabe por quê? É necessário que você venha saber quem você é em Deus. Porque quando você sabe quem você é em Deus, o que os outros falam, o que as palavras dos outros vão falar não vai te afetar. Por quê? Porque você sabe quem te chamou. Nesse dia, tome posição. Nesse dia, se levante. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. E o Senhor quer que você seja reconhecido como um homem, como mulher de Deus, onde você andar. Você não é um fracassado. Ei, tira isso da tua mente. Você não é um derrotado. Você não é uma pessoa doente. Você não é aquilo que o diabo disse que você é. Você é uma pessoa a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que você hoje pudesse ter vida. Você é especial aos olhos do Pai. A maior prova disso é que hoje Ele está aqui falando com você. E eu sei que o Espírito Santo de Deus já está confirmando essa mensagem no teu coração. Então se levante, tome posição. E cuidado com os falsos profetas que vão aparecer.
E sabe o que o Senhor está falando? Tem muita gente aqui que foi morto por causa de falso profeta. Tem gente aqui que está ouvindo essa mensagem que foi morto por causa de falso profeta. O Senhor está falando, falso profeta não pode te matar. Porque Ele nos alertou para que a gente pudesse ter cuidado com esses falsos profetas que viriam em pele de ovelha, mas por dentro era lobo. Então que nesse dia você se levante, você se coloque de pé e que você venha entender que aquilo que Deus quer fazer na tua vida é maior do que esse momento que você está passando. Não deixe mais a frustração te parar. Não deixe mais essas vozes na tua cabeça dizer que você não vai conseguir. Porque hoje o Senhor marcou esse encontro contigo. E que você venha receber da parte de Deus. Se levanta. Se levanta. Ele é contigo. Ele te ama. Aleluia. E essa foi mais uma mensagem de Deus para a tua vida. Compartilha com alguém. Compartilha essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Porque o Senhor quer usar você para que essa mensagem chegue em vidas, chegue em pessoas que pensou em desistir do seu ministério, que pensou em parar do seu ministério. Mas o Senhor está falando, é hora de entrar para a guerra, é hora de entrar para a peleja, porque o que Ele tem para fazer é além do que você pode imaginar. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.